Olá pessoal, vamos para mais um vídeo no canal. O autor de hoje, um francês, Célestin Freinet. Célestin Freinet, ele é pouco estudado dentro da pedagogia, dentro do curso de pedagogia. Dependendo da grade, dependendo da universidade, ele é pouco estudado. Mas ele tem ali as suas contribuições para a educação e são contribuições importantes. E é dele, inclusive, do Célestin Freinet, a ideia das aulas passeio, né? Pegar a criançada, tirar do ambiente de sala de aula, ir para um campo, ir para um parque, e fazer pesquisas de campo. Isso é uma ideia que ele vem trazendo como proposta desenvolvida por ele. Célestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896 em um pequeno vilarejo chamado de Gars, situado nos Alpes Marítimos da França. Sua infância e adolescência foi de um camponês, né? Ele era um camponês, foi criado nos Alpes, onde na sua infância e adolescência ele pastoreava ovelhas, né? O serviço ali de pastoreio. Ele que depois de ter concluído os estudos iniciais na cidade de Grasse, ele ingressou na Escola Normal de Professores na cidade de Nice. Nesse meio tempo, estoura a Primeira Guerra Mundial em 1914. Em 1915, Freinet se alista no exército francês. Em 1917, com 21 anos, Freinet foi ferido gravemente em uma batalha e fica com o pulmão direito prejudicado. E desse ferimento ele nunca se recuperou totalmente, ele leva sequelas ali para o resto da vida dele, inclusive respirando com dificuldade. Em 1920, ele foi nomeado professor assistente de uma pequena escola com duas classes só tinha duas classes, em Bar-sur-Loup, um lugarejo de aproximadamente 1.000 habitantes, localizado nos Alpes Marítimos, próximo às cidades de Grasse e Vence. Foi nesse vilarejo que o professor recém-formado cria a imprensa dentro da escola, o famoso jornal escolar, né, que hoje em dia a gente praticamente nem vê, mas foi ele que criou. E essa imprensa da escola, né, esse jornal escolar, ele não era limitado à escola, não. Ele era um jornal de verdade e que, inclusive, era veiculado, né, algumas matérias que as crianças faziam, os alunos faziam em jornais grandes. Atrelado a essa imprensa escolar, ele cria também a correspondência entre escolas, a comunicação entre as escolas, que se dava por carta e também intercâmbios. Era muito comum levar a criançada de uma escola para outra, trazer de uma escola para outra, né? Fazer um intercâmbio interescolar, né? Vamos dizer assim, né? Para trocar ideias, vivências, para trocar experiências, né? Cotidiano, às vezes tem ali rotinas diferentes, né? E ele aproveitava bastante dessa ideia, né? Do intercâmbio entre as escolas e do diálogo também entre as escolas, né? Era feito por carta esses diálogos. Em 1926, Freinet se casa com a pedagoga e escritora Elise Freinet, e é ela que vai ter uma importância muito grande após a morte do Freinet, né? Quem já viu na thumbnail aí, ele morre em 1966. Entre 1929 e 1933, o casal Freinet, que já vinha colhendo ali frutos, né, da sua teoria educacional, dos seus desenvolvimentos práticos, né, e contrapondo, né, a educação tradicional, né, tradicionalista. Inclusive, o Paulo Freire bebe da fonte do Freinet, o nosso velhinho barbudo da educação, né, amado por educadores, mal falado por pseudo-educadores e odiado por imbecis, né, que é o nosso Paulo Freire. Ele bebe da fonte do Freinet porque lá dos temas geradores, né, quem estudou aí Paulo Freire lembra ali do EJA, né, da criação do EJA ali, e ele tira ali de algumas concepções do Freinet os temas geradores, de que a educação deveria partir de temas histórico-social ali do momento, né, e ele também, o Freinet, que vai caminhar em parceria, né, com as ideias do Paulo Freire e as ideias do Freinet. O Paulo Freire bebeu aí na fonte do Freinet. Eles criam também uma cooperativa escolar em nível nacional, a cooperativa de ensino laico.
Essa cooperativa ela trabalhava principalmente em desenvolvimento de materiais didáticos. E aproveitando o êxito dessa cooperativa de ensino laico, eles dão um passo adiante e vai para a cidade de Saint-Paul-de-Vence, né? Na verdade, Vence, né? O pessoal corta e fala só Vence, onde o casal coloca em prática todo o seu desenvolvimento educacional que eles desenvolveram até ali. No entanto, a ideia de um ensino crítico, social, pautado no momento e na localidade histórica, isso não era muito bem visto ali pelos governantes e pessoas de influência. Embora o Freinet e sua esposa tivessem o apoio da maior parte da população. Eles implantaram o programa deles, a educação deles, só que os governantes falaram, peraí, tem coisa aqui, não estamos gostando disso. O pessoal das camadas mais para cima fala, não estou muito gostando disso não. Mas por quê? Lembra lá da ideia dos textos livres que as crianças faziam? Né? O texto livre, que é uma das ideias dele, né? Da criança perceber o que ela está vendo ali no seu social, no seu momento histórico e social do que ela está vivendo. Né? A criança via e escrevia livremente, texto livre. E aí que está. Mas o que realmente incomodava eram os textos que os seus alunos escreviam com espontaneidade, criticando abertamente as figuras ilustres da cidade. Está explicado, né? Emancipar as massas para quê? Né? Um assunto que os brasileiros conhecem bem, né? Não precisa nem ficar enfeitando aqui, é um assunto que os brasileiros aí, eu e você, conhecemos bem, né? Em 1933, pressionados pelo crescimento da extrema-direita na França, Alemanha, Itália e Espanha, o casal Freinet retorna para Barçalube e se dedicam com mais ênfase, né, na sua cooperativa de ensino laico. Né? E essa cooperativa se torna referência em produção de material didático e documentos voltados para a educação. E dessa cooperativa nasceu outra ideia. Nasceu a ideia de uma escola livre e experimental. Entre 1934 e 1935, apoiados pelo movimento esquerdista, Freinet obteve de amigos políticos e a imprensa esquerdista as condições para construir sua própria escola, que se situava em Vence, onde Freinet colocou literalmente a mão na massa. Ele vai bater massa ali, ele vai levantar a parede, ele ajudou a fazer tudo. O terreno era um terreno um pouco não bom, né? Um terreno bem irregular, mas foi o que deu. O terreno situava-se em uma colina, sobre um pequeno vale, o acesso era complicado, com caminho irregular e pedregoso. A escola era simples, construída de modo artesanal, em pavilhões. Né? Tinha 2 pavilhões, e no meio do pátio tinha uma piscina sombreada, onde as crianças pudessem brincar. Os alunos, em sua maior parte, eram internos, provenientes de camadas sociais desfavoráveis e com famílias em dificuldades. E aí, nas próprias palavras de Elise Freinet, ela diz: a maioria são filhos de operários parisienses, casos encaminhados pela assistência social, filhos de professores que vieram para cá com problemas de saúde e mais 4 ou 5 filhos de famílias com recursos que têm plena confiança em nós. Elise Freinet, 1968. Entre 1939 e 1940, estoura a Segunda Guerra Mundial. Freinet, conhecido como comunista, foi considerado perigoso por eventuais atividades subversivas de sua organização. Que atividades subversivas? Que organização? Não sabemos. Freinet foi preso, levado para um campo de concentração, só que foi liberado logo em seguida, porque a União Soviética, a antiga União Soviética e a Alemanha nazista assinaram um tratado de não agressão. E o Freinet foi liberado. Com a libertação do Freinet, ele lidera ali alguns movimentos ali para tirar a França das mãos da Alemanha nazista, né, e da antiga União Soviética. A guerra acaba, a França é liberada da guerra, né, não tem mais guerra na França, e
o Freinet e sua esposa retomam as atividades, né, em Vence. Em 1948, a cooperativa de ensino laico, né, a cooperativa criada por eles, se transforma no Instituto da Escola Moderna, né, que é mais uma idealização deles aí do casal, né, do casal Freinet, com sede em Cannes. E essa cooperativa de ensino laico, né, que se transformou no Instituto da Escola Moderna, com sede em Cannes, se transformou no importante centro de produção e discussão de materiais pedagógicos. E não só os materiais que eles produziam, né, mas todo o sistema educacional que eles criaram, né, a Elise junto com o Celestin Freinet, né, todo o conceito que eles criaram de educação era voltado, né, para a vivência das crianças, né, contrapondo aquele ensino tradicional que tinha da época, de aquela questão do só o professor fala, o professor que passa as atividades, os alunos têm que fazer exatamente como o professor fez, copiar no quadro, copiar exatamente o que o professor escreveu, da mesma forma, com todos os pontos e tudo lá, né? Essa ideia da educação bancária, né? E o Paulo Freire trazendo o velhinho de novo aqui, o velhinho barbudo, né? A educação bancária ali, que você vai ali depositar a sua educação, né, o conhecimento do professor na criança, né? E o Freinet sempre foi aversivo a isso, né? Essa ideia de impor a educação, né, aos alunos. O Freinet ele tinha um senso de justiça, né, uma justiça social, né, que levaram a uma concepção de proposta educacional que promovesse a libertação intelectual da classe operária. E aí vocês me dizem se é ou não é alinhado com as propostas do Paulo Freire, né? Paulo Freire ele bebeu na fonte, sim, do Freinet. Sua pedagogia foi pensada como uma atividade concreta, vivenciada como técnicas de vida, segundo suas próprias palavras, a serviço da libertação humana. E para isso ele tinha várias preocupações dentro ali de sala de aula, não só de sala de aula, né, que ele não gostava tanto de sala fechada, sala de aula, né, fechada. Ele tinha ali as suas preocupações com a leitura, a matemática, ciências naturais, geografia. Ele tinha ali as suas preocupações, artes, né, que ele gostava muito, né, inclusive a aula passeio, né, a aula passeio idealizada por ele é basicamente artes. A criança vai ver animais, vai ver paisagem, vai voltar para a sala de aula, vai desenhar, vai escrever, vai produzir o que ela está vendo ali, né. E aqui entra outro fator adotado por ele, que na escola tradicional não existe, que era o fator psicológico. Isso lá na França, lá em 1940, que na escola tradicional não existe, o professor é autoridade e pronto, acabou. Agora, para ele não, para ele a criança tinha sim que ter ali sua autonomia, e tanto para os estudos, né, ele também é conhecido aí por criar o cantinho da leitura, né? Ele tinha essa preocupação com a leitura. Para ele, a leitura. E aí a gente vai lembrar muito, né, da Emília Ferreiro, né? Que lembra muito ela, nos deixou aí em 2023. Que é a questão da alfabetização e letramento. Para ele, aquela cartilha, aquele beabá, para ele aquilo ali não é ensinar a ler. Para ele, a leitura, antes de tudo, ela é comunicação. Se eu pego B com O, bó, L com A, lá, bola, tem que ter uma comunicação. Só a palavra bola, mesmo que a criança com muita dificuldade consiga ali juntar, ela não tem um sentido naquilo, não faz sentido aquilo. Não faz sentido. Ela joga bola? Onde ela pode jogar bola? Quais são as brincadeiras que pode usar com bola? Então, para ele, aquele ensino não... Ele era bem avesso a esse tipo de ensino, né? Para ele, antes de tudo, leitura é comunicação. Se não consegue se comunicar, não consegue dizer algo, não existe leitura, né? E a gente lembra muito da Emília Ferreiro, com essa ideia dele aí, né? Da Emília Ferreiro, que vai trazer essa questão da alfabetização e letramento, a psicóloga e pedagoga argentina. Ela é argentina, Emília Ferreiro, mas ela morreu no México. E a mesma preocupação que ele tem com a leitura,
ele também tem com cálculo. E para ele o cálculo é ainda pior, porque o cálculo, quando ele é colocado dentro de uma sala tradicional, com ensino tradicional, o cálculo é completamente abstrato. Ele é completamente abstrato. Ele até coloca no livro, né? 2 mais 2 nem sempre é 4. De onde é que ele tirou isso, não sei, tá? Né? 2 mais 2 nem sempre é 4. Daí não sei quais contas que ele está fazendo, não. E o ensino da matemática para ele tinha que ser algo mais concreto, né? Poderia ser sim abstrato, teórico, mas também concreto, né? Alinhando teoria e prática, né? Ele dá exemplos, né? Como era um lugarejo, né? Um vilarejo ali de produção de quanto semente iria produzir, uma área, questão de como alimentar os animais, que peso de comida que deveria colocar para cada animal, o que daria para fazer. Então ele dá alguns exemplos ali, né, de exemplos práticos que pode vir de uma teoria, né? Você dá a teoria, mas também a prática. E com as ciências naturais é a mesma coisa, né? Ele coloca ali, ainda mais tem as aulas passeio, né? Que a criança vai observar algo fora da escola, depois traz para dentro da escola, trabalha em cima daquilo ali, né? Consegue abranger todas essas disciplinas. Para ele é o que completaria tudo, né? E não só ficar dentro de uma sala de aula ali com um quadro ali cheio de atividades, letras, frases e números e, né? Para ele isso não é muito agradável. Para ele o ensino não deve caminhar por essa ideia, né? Para ele só se aprende vivendo. Com essa ideia do viver para aprender ou aprender vivendo, né? Vem a questão da avaliação. Como é que se avaliava? Ele cria ali entre os alunos um sistema de autoavaliação, que era um cartão que as crianças se autoavaliavam. E ali o professor ia ver se estava coerente ou não, né? E atribuía ali a nota, ali a classificação, os critérios, se foram alcançados ou não. E a avaliação a gente sabe, né, que é um assunto difícil, né? Um assunto cabeludo dentro da educação aí, né? Porque é difícil, realmente. A avaliação, você quer pegar um professor no pulo, né? Você pergunta para ele quais são os métodos e metodologias que ele usa dentro de sala de aula para avaliar os alunos. Ele vai responder a mesmíssima coisa que todos os outros respondem. A gente, no início do ano, faz a avaliação diagnóstica, depois vai passando para a avaliação formativa. Se for o caso, usa a avaliação comparativa. Depois, no final do semestre, ou final de ciclo, a gente usa a avaliação somativa. Só que no final da história, é o professor, a consciência dele e a caneta na mão. É isso. Toda avaliação é injusta, não tem como fugir disso. O que a gente pode fazer é ser o menos injusto possível, né? Isso é muito difícil, né? Por mim, eu mesmo tenho uma aversão aí a padrões de avaliação, né? Vamos padronizar tudo e avaliar todo mundo da mesma forma. Eu detesto isso aí. Eu não vou avaliar um aluno que acorda 5 horas da manhã para estar na escola 7 horas da manhã, às vezes nem tomou café, do mesmo jeito que eu vou avaliar um aluno que os pais deixam na porta da escola de carro com o menino quase dormindo ainda. Eu não avalio da mesma forma de jeito nenhum. Eu tenho raiva assim de quem faz isso. Não, tirou tal nota, é tal nota que vai. Dá vontade de pegar um professor desse, né? Mas enfim, cada um trabalha de sua forma. Essa autoavaliação dos alunos proposta por Freinet, na época ela se tornou muito promissora e estava em pé de igualdade de ensino ou superior ao ensino tradicional, das escolas tradicionais que existiam na época. Só que com uma vantagem. Mesmo quando estava ali em pé de igualdade com a educação tradicional, os alunos que estudavam nas escolas do Freinet e que teve a educação frenetiana, né? Enquanto os alunos da escola tradicional sabiam só o que o professor sabia, que é esse detalhe, né? Eu sei e eu quero que vocês saibam o que eu sei. Os outros alunos, eles sabiam o que o professor sabia e mais o que eles aprendiam livremente por eles mesmos. Então, a vantagem do Freinet, né, da autoavaliação
da educação do Freinet é extremamente superior, né? Numa prova ali, mesmo que esteja ponta a ponta ali, essas crianças que estudaram na escola do Freinet teve mais vivências, aprenderam mais, inclusive mais sobre a vida fora de sala de aula. É uma das vantagens aí, né, dessa idealização do Freinet, né, do sistema educacional dele. Freinet, ele era aliado de um partido comunista. Depois ele tem uma briga dentro do partido, né, umas discussões lá, e ele é expulso do Partido Comunista, né? O Freinet foi expulso do Partido Comunista, que ele fazia parte, e em 1966 ele falece, né? E sua esposa dá continuidade, né, de tudo que o Freinet construiu, mas ela, né, o casal construiu, né? Essa história não é só do Freinet, né? A esposa dele tem um peso gigantesco nessa história, né? E para encerrar, um trechinho que resume bem qual era a filosofia do Freinet, né? Retirado do livro principal que eu usei para fazer essa pesquisa. Vamos ao trechinho. Essa filosofia se exprime também pelo amor às crianças e pela preocupação constante de seu desenvolvimento e sua felicidade. Para entender a fundo as raízes afetivas dessa filosofia, seria preciso ter passado alguns dias na escola de Vence, ter respirado aquele ambiente agreste e ensolarado em meio a crianças sorridentes, chapeando água límpida em uma piscina rústica, ou ter vivido nas montanhas da Alta Provença. Neste clima é possível forjar o caráter e um profundo senso de autenticidade. Nada muito comum nas escolas urbanas, fechadas entre quatro paredes nuas, em cujos os pátios de concreto as crianças nervosas trocam socos e pontapés, enquanto enfim libertadas da imobilidade agitada que são obrigadas a manter em sala de aula.